Olá, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Hoje eu quero dedicar este vídeo aos funcionários e os alunos da Escola Estadual Professor Mariluza de Almeida Florentino, na direção do querido Marco Aurélio, do porteiro que sempre me recebe com um sorriso no rosto, Bismarck, daquela equipe de professoras, Mariana, Célia, da equipe de auxílio lá, a escola, Mariana, Célia, a professora, especialmente a professora, minha amiga, ex-aluna, Aline, que tem me conduzido lá 2 vezes por mês para dar aula de artes, aquela gurizadinha tão linda, aqueles alunos tão maravilhosos, André Alisson, Sofia, João Pedro, Cauã, a Emily, a linda Emily, Marcelo, a Eduarda, a Vitória e a Débora. Eu fico muito contente de poder participar da vida de vocês de alguma forma, viu, meus queridos? E esse vídeo vai especialmente para a aluna Sofia, que está sofrendo com a perda da sua ídola, né? A Marília Mendonça, cantora que faleceu naquele acidente de avião. A minha filha Tainá me indicou um filme, viu, meus queridos alunos? Minha Sofia linda, Emily, vocês todos, Aline, a minha filha me indicou um filme chamado 90 Minutos no Paraíso, está no Netflix. E eu fui ver o filme com a minha esposa e fiquei encantado, assim, que é um testemunho de um pastor chamado Don Piper, ou Don Piper, que sofreu um acidente de carro e ficou 90 minutos morto nas ferragens, e de alguma forma Deus o trouxe à vida, e ele vai e conta o que é que ele viu nesse período que ele esteve morto, não é? E ele conta com detalhes das pessoas que ele viu lá no céu e do portal do céu, e ele voltou com essa certeza, convicção absoluta de que o céu é real, de que a vida não acaba na morte. Viu, Sofia? Saiba que a Marília Mendonça não acabou, não morreu, não se perdeu naquela queda de avião. Ela agora já entendeu tudo, está no paraíso com Jesus de Nazaré, com Deus. É destino que é destinado, destino que é destinado a todos nós que amamos a Deus, que amamos ao próximo, que fazemos o bem ao próximo. Esse é o destino nosso, caminhar para a pátria celestial, porque Jesus de Nazaré é aquele que garantiu que a morte acabou, porque ele ressurgiu da morte. João Batista, quando foi batizar Jesus naquelas águas do Rio Jordão, que viu Jesus chegando, andando no meio da multidão, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para nós entendermos essa simbologia de Cordeiro, é bom lembrar que os judeus, os sacerdotes judeus apresentavam a cada ano um cordeirinho para ser sacrificado pelos pecados do povo e pelos pecados do próprio sacerdote, não é? Mas Jesus é o único e todo suficiente para tirar os pecados do mundo inteiro. A morte foi vencida, Sofia. Marília Mendonça agora vive de maneira plena. Esse é o destino de todos nós. Um dia nós partiremos para onde ela está agora, sabe? Porque Jesus Cristo ressuscitou. Naquele domingo em Jerusalém, Jesus ressuscitou. A sexta-feira foi o dia em que o crucificaram ali no Calvário, junto com aqueles 2 ladrões. No sábado, que ele já havia sido sepultado, havia uma tristeza, um silêncio. A tristeza do luto se abateu sobre todas aquelas mulheres e sobre todos os seus discípulos. Eles estavam sem chão, eles achavam que não tinha mais solução, como você, Sofia, tristonha com a partida da cantora Marília Mendonça. Mas então
No domingo de manhã, aquelas mulheres que seguiam Jesus foram ao sepulcro que estava o corpo de Jesus, levando óleos, especiarias para fazer um último ato de bondade com o corpo de Jesus, não é? Passando óleos para perfumar o corpo. Mas elas encontraram o túmulo vazio. Elas chegaram lá e ficaram assombradas, porque viram aquele túmulo vazio. E elas voltaram correndo e avisaram aos discípulos de Jesus: olha, o túmulo está vazio, ele ressuscitou como disse que faria. E os homens, os seus discípulos, não acreditaram. Inclusive, elas tiveram lá no túmulo a aparição de seres celestiais com aparência de relâmpago. Olha que loucura. Esses seres com aparência de relâmpago perguntaram àquelas mulheres: por que vocês estão procurando um vivo entre os mortos? Por que você procura entre os mortos os que vivem? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Mas os discípulos de Jesus não acreditaram, e aí Pedro corre para lá e chega lá e percebe que o túmulo está aberto. E 2 desses discípulos, e eles ficaram assim, túmulo aberto, mas cadê o corpo? Não viram Jesus ressuscitado. E ficaram assim nervosos, sem entender direito. E mais 2 discípulos dele, um deles a gente sabe o nome, Cleopas, o outro não está citado o nome do outro. Mas eles 2, atarantados com essas notícias, se encaminharam para um lugar chamado Emaús. E esses 2 iam conversando no caminho sobre essas coisas, esses acontecimentos. E no caminho, Jesus se aproximou deles, mas eles não o conheceram. E Jesus pergunta para eles: o que vocês conversam tanto aí nesse caminho? E aí o Cleopas olha para Jesus sem conhecê-lo e diz: cara, tu é forasteiro, tu não estavas em Jerusalém? Tu não sabes o que aconteceu nesses dias sobre Jesus Nazareno, profeta poderoso em obras e palavras, o qual foi morto, crucificado, e hoje é o 3º dia, e tem algumas mulheres que disseram que foram lá, que o túmulo está vazio, que ele ressuscitou, mas ninguém viu ele ressurreto. Hoje é o 3º dia e nós estamos assim, sem entender nada. E Jesus começou a explicar-lhes, a partir das Escrituras, que as coisas deveriam acontecer dessa forma que aconteceram. E eles iam calados, ouvindo, sem entender nada. Quando foi chegando a noitinha, que eles foram chegando na cidade de Emaús, na casa onde Cleopas e o outro discípulo iam pernoitar, Jesus quis ir adiante, não é? Fez menção de que ia seguir a viagem, e eles insistiram para que ele entrasse. Eles o constrangeram, talvez dizendo: não vá, é escuro, à noite tem perigo de bandido, de assalto. E Jesus entrou com eles e colocaram a mesa da janta, colocaram o pão, o vinho e tal. E Jesus partiu o pão para compartilhar com eles e abençoou aquele pão. E na hora que Jesus fez isso, os olhos deles foram abertos e eles reconheceram que era Jesus ressurreto. Eles perceberam que era o Cristo ressurreto e Jesus sumiu da vista dele. E eles começaram a conversar: era ele, é verdade, ele ressuscitou. Será que a gente não... Por que ele não percebeu quando vinha no caminho, quando ele explicava as Escrituras? Nosso coração ardia de alegria e nós não percebemos. A vitória da cruz é a vitória da cruz até a mesa de comunhão, da comunhão. É a vitória que começa naquela cruz do Calvário, quando Jesus paga o preço morrendo por nós, até a mesa de partir o pão. Isto é o meu corpo que é partido por vocês, isto é o meu sangue, esse é o sangue da eterna aliança. Esse é o poder da ressurreição de Jesus. Olhe, saiba, meus queridos, minha Aline, meus alunos, no perdão que há em Jesus, nós aprendemos a perdoar, porque é preciso haver perdão, é preciso haver essa paz. A palavra de Deus diz que se a nossa esperança está somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Isso está em Coríntios capítulo 15.
A nossa esperança não tem que estar só nesta vida, senão a gente é os mais miseráveis mesmos, não é? Mas nós relembramos a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Comemoramos também com a morte de Jesus que tira o pecado do mundo, Cordeiro de Deus. Comemoramos a morte da morte, porque a morte acabou aí, acabou o poder da morte. Ela ainda existe como uma figura, uma sombra do que ainda há em nós, esse estado mortal. Mas logo o que acontece, a pessoa já passa direto, como viu o reverendo Dom Piper, já vai entrando nos portais do paraíso, encontrando com os nossos mortos que já foram antes, e encontrando com Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus. A simbologia da Páscoa tem 2 Páscoas. Você sabe o que é a Páscoa? A Páscoa, a princípio, a Páscoa de Moisés, foi aquilo que Deus disse para Moisés dizer para o povo lá, quando eles eram escravos no Egito, que depois de tantas pragas do Egito, não é? E o faraó não queria libertar o povo, ele disse, olha, vocês vão, cada família vai matar um cordeirinho sem defeito, um cordeirinho imaculado, e vai preparar uma ceia, e vocês vão sentar e comer, e o sangue do cordeiro vocês passam na porta da casa, porque vai vir o anjo da morte, e vai, aonde ele viu o sangue do cordeiro na porta da casa, ele passa direto, não é? E morrerão, aonde não tiver o sangue na porta, morrerão os primogênitos de cada família do povo do Egito. E assim eles fizeram, eles colocaram o sangue daquela porta, o sangue daquele cordeiro, e morreram os primogênitos do Egito. E o faraó e todo o povo mandaram libertar o povo assim. Eles saíram para um novo mundo, para uma nova possibilidade. Mas veja, essa é a Páscoa que os judeus celebram todo ano, não é? Lembrando esse dia da Páscoa, mas isso não é uma coisa para celebrar, para se alegrar, porque ali aconteceu a morte dos primogênitos, dos egípcios. Os egípcios também são filhos de Deus. Não dá para celebrar quando tem morte. Porque Jesus diz assim, que nós devemos amar até os nossos inimigos, bendizer os que vos maldizem, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Essa é a lei, a única lei que Deus deixou, é a lei do amor. E Jesus nos liberta desta vida. O problema nosso é essa vida, é a nossa querer enfiar a cara nesse chão e não querer sair dele nunca. O nosso problema é a morte. O nosso problema é esta era. O nosso problema somos nós mesmos com os nossos defeitos, com os nossos pecados. Mas Jesus nos liberta disso, nos liberta desta era, nos liberta de nós mesmos. Paulo chega a dizer em uma de suas cartas, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque eu quero fazer o bem, mas o bem que eu quero não faço, e o mal que não quero, este faço. Acho então uma lei em mim que me prende na lei do pecado e da morte. O pecado me escraviza. Eu quero agir do bem, mas o pecado que habita em mim me escraviza. Quem me livrará deste corpo mortal? É a pergunta que Paulo faz. Quem me livrará? Porque o nosso problema é a morte. A morte com as suas configurações, não é? Mas até que a morte seja vencida, a criação, todo o universo geme, segundo a palavra, e nós também gememos, aguardando a revelação dos filhos de Deus e aguardando a redenção do nosso corpo, a vitória final sobre o último inimigo que é a morte. Porque nós, Aline, Sofia, meus colegas aqui da escola, nós não fomos criados para a morte, mas nós fomos criados para a vida eterna. Nós fomos criados para habitar num novo céu e uma nova terra, em que habita a justiça, em que não há tristeza, nem dor, nem gemidos. Nós temos o universo todo, já tem nele, já habita nele o poder da ressurreição, já atua no universo. E o ser humano anseia por algo mais, todos nós ansiamos por algo mais.
o meu corpo é pequeno demais, a minha mente é pequena demais para entender que nós pertencemos, vivemos para chegarmos à perfeição, à divindade, à plenitude de Deus e por fim à eternidade. Aqui não é o final, Sofia, aquilo não foi o final da Marília Mendonça, viu? Foi apenas uma portazinha de passagem para a vida eterna, porque nós esperamos a ressurreição, por isso que aqui não é o final de nada, tá? A morte e todos os seus agentes e todas as suas configurações foram destruídas na ressurreição de Jesus Cristo. O selo foi quebrado, a morte acabou-se, a morte morreu. Jesus Cristo ressuscitou e junto com ele todos nós ressuscitamos. Ainda não somos perfeitos, porque ainda falta atravessar esse último inimigo, esse portal da morte, para alcançarmos a plenitude da ressurreição. O dia em que eu morrer aqui, saibam, é o dia da minha ressurreição. A Marília Mendonça já está nos braços do Eterno, da ressurreição. O meu colega Assis Baixinho, lá da escola do IFRN, onde eu dou aula, que faleceu ontem, também já experimenta esse gozo, essa alegria, essa eternidade. E nós que aqui ficamos, aguardamos novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra em que habita a plenitude do amor, aonde Deus está, aonde Jesus está, aonde estão todos os que já partiram para essa glória. Eu aguardo novos céus e nova terra. Jesus venceu a morte e prometeu a ressurreição. Portanto, ele está vivo. Saiba, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. O Espírito Santo nos foi dado, porque já nos foi dado a vida eterna. Ela já começa agora, a partir da mudança da sua mente, da nossa mente, do nosso pensamento, não é? E das nossas atitudes de amor para com o próximo. Isso já é fruto do Espírito Santo, amor, paz, alegria. Essas coisas já fazem parte da frutificação do Espírito Santo, não é? É a bondade, é a fé, é o domínio próprio, é a vontade de, em vez de eu querer bater em quem me faz mal, eu oferecer a outra face. É a capacidade de alguém que te obriga a caminhar uma milha, você ir com ele duas com alegria no coração. É a capacidade de você perdoar até 70 vezes 7 no mesmo dia, se assim for preciso. Porque essa é a lei e os profetas, essa é a vida eterna. A vida eterna é a qualidade que você vive, a vida do seu coração, da sua alma, do seu pensamento. É a vida de Jesus Cristo. A vida eterna já começou. Saiba disso. E Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, é a nossa esperança por toda a eternidade. Nós cearemos com Ele, estaremos juntos com o Cordeiro Eterno, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo. O Cordeiro se deu para nos criar em amor, para nos libertar da morte. Tá bom? Quero dizer que eu amo vocês, da escola professora Mariluza de Almeida Florentino. Um beijo grande no coração de Marco Aurélio, diretor, de Bismarck, de Mariana, de Célia, dos meus queridos André Alisson, Sofia, João Pedro, Cauã, Emily, Marcelo, Eduarda, Vitória e Débora, e especialmente a minha querida, minha amada Aline, do meu coração. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo. Se gostaram, se não se inscreveu no canal, aproveite e se inscreva, dê seus likes, faça seus comentários, tá bom? E compartilhem, porque estou aqui para anunciar o bom perfume de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a nossa Páscoa verdadeira. E eu daqui digo
Amém.